irmãos? Aleluia, você pode se colocar de pé. E se você pode, dê um forte aplauso a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos. Nós adoramos o teu nome na beleza da tua santidade. E queremos te pedir, Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo que certamente o Senhor ainda fará. Obrigado por essa rica oportunidade, Deus, de te louvar, de te adorar, de exaltar o teu nome que é santo e que está acima de todo nome. Nós te rendemos, Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. E te pedimos, Pai, que o Senhor venha reinar nesse lugar, que o Senhor venha habitar nesse lugar. Hoje é um culto muito especial, uma noite de renovar a aliança contigo. Oh, meu Deus, que seja uma noite poderosa na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Se você pode, aplauda o Senhor mais uma vez. Com as palmas. Gabriel, nessa não. Aleluia. Mais forte essas palmas. Glória a Deus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confia em ti fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Diga mais uma vez, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em ti fui ajudado. A salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração e com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos declarar: em todo tempo eu te louvarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Aleluia! Nós nos alegramos em tua presença, Senhor. Tu és digno. Eu te louvarei.
presença do Senhor. Você não está só, querido. O leão da tribo de Judá, ele luta por você. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As palmas assim, ó. Diga nas nuvens. Nas nuvens ele vem e os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos lavou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Vamos declarar bem forte. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Pode impedir. Oh, quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nada nem ninguém. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? O nosso Deus é o leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou e dos nossos pecados com seu sangue nos lavou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro do leão, todo joelho dobrará. Aleluia! Glória a Deus! Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia! Aleluia!
sol se pôr e a noite chegar. Diga, tu és. Se a tempestade Tu és meu abrigo. Se o mar porque Deus é fiel, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, Tu és. Se a tempestade ou me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Pega as suas mãos e diga aleluia. Aleluia. Coisa linda. Oh, aleluia. Aleluia.
Oh, aleluia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. Pega a tua voz e diga: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Diga, a sua igreja te adora. A sua igreja te... Cadê a igreja que adora o Senhor? A sua igreja te adora. Ela te adora. Ela te adora. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Diga, teu reino é sempre eterno. Justiça, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora. A sua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você, igreja que adora, aplauda Ele. Aleluia. Continue adorando, continue adorando. Porque é uma chama violenta da presença e da glória de Deus vai invadir esse lugar nessa noite. Se você crê nisso, levante suas mãos e diga aleluia. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar, quero queimar. Diga o teu amor. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Eu quero queimar. Quero voltar ao primeiro amor. Quero queimar como na primeira vez. Acende o fogo em mim. Levante suas mãos e diga para Ele:
me toca de novo. Quero voltar ao primeiro amor. Eu quero queimar como na primeira vez. Acende o fogo em mim. Me toca de novo. O teu amor é como chama violenta. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Eu quero queimar. Diga mais uma vez, o teu amor. O teu amor é como chama violenta. Oh, teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Eu quero queimar. Queime, queime, queime de amor por ele. Diga isso pra ele. Existe um trono no meu coração. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Diga mais uma vez, existe um trono. Existe um trono no meu coração. Existe um trono. Existe um trono no meu coração. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Diga pra ele, tu és o rei. Tu és o rei. Oh, tu és o rei. Tu és o rei. O rei da glória. Oh, tu és. Tu és o rei. Não há outro como tu. Tu és o rei. Tu és o rei. O rei da. Só a igreja apaixonada declara o teu amor. O teu amor. Oh, aleluia. O teu amor é como chama violenta. Quero queimar. Mais uma vez eu quero queimar. Teu amor, o teu amor é como chama violenta. Oh, o teu amor é como chama violenta. Eu quero queimar. Oh, eu quero queimar.
nós, chama violenta. Vem sobre nós. Faz o nosso coração queimar mais uma vez. Oh Deus, faz o fogo arder mais uma vez. Oh querido, aquele que espera no Senhor vai alcançar a misericórdia. Aquele que espera no Senhor vai alcançar. Aquele que espera no Senhor vai alcançar. Vai alcançar, vai alcançar, vai viver a promessa. E vai viver o melhor de Deus em sua vida. Aleluia, aleluia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? És a força da minha vida, de quem me recearei. A quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará. Em sua tenda me esconderá. E sobre rochedo me erguerá. Por isso, aqueles que confiam no Senhor, levante suas duas mãos e diga: sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em te esperarei. Uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver. Em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. Diga bem forte: no dia mau. No dia mau, meu Deus me guardará. Em sua tenda me esconderá. E sobre o rochedo me erguerás. Por isso adorarei. Sei, não me deixarás,
ti esperarei. Deus é fiel. Aleluia. Pode tomar teu assento, querido, em nome de Jesus. Boa noite, queridos. Boa noite. Graças a Deus pela sua vida, pela sua família. Baixa a luminosidade aqui para mim, meu filho, eu sou plotado. A última linha aí é só você abaixar um pouquinho que a luminosidade vai cair. Aqui da frente. Número 5, você vai colocar número 5 e abaixar um pouco. Número 5, você pluga o número 5 embaixo e abaixa, sobe. Estou falando lá embaixo, na intensidade. Bota o branco, isso, lá na densidade, aí. Primeiro, isso, abaixa. Baixa, meu filho. Baixa a densidade, primeiro botão. Então você tem que fazer alguma coisa diferente, deve estar alta aí. Amigos, deixa eu passar alguns anúncios para os irmãos. Terça-feira agora tem culto da família. Amém, amados? Gostaria que você estivesse conosco. Eu tenho uma palavra de Deus, que Deus tem colocado no meu coração para a sua vida. E eu espero que você esteja aqui no culto da família, terça-feira. Eu tenho certeza que Deus, Ele há de falar no seu coração. Quarta-feira tem Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas da manhã. Quinta-feira tem o nosso culto da vitória. Domingo pela manhã tem o nosso café com o pastor. Convido você para tomar um café comigo domingo de manhã, tá? E tem o nosso culto às 10 horas, o culto matinal. À noite tem o nosso culto de louvor e adoração a Deus, né, no próximo domingo. O culto de mulheres vai acontecer no dia 19, no dia 18/9, sexta-feira, às 19 horas. As mulheres têm uma temática, primavera, o renovo de Deus. Repita comigo a temática das mulheres, primavera, o renovo de Deus. Culto de homens vai acontecer no dia 19/9. Culto de mulheres na sexta e logo no sábado é o culto dos homens. Muito legal isso, porque a gente tem uma interação legal, né? Mulheres, depois nós homens estamos aqui. O trabalho que tem sido feito aqui de homens tem sido algo muito bom, muito legal. Eu tenho ficado assim maravilhado pelo projeto, pelo trabalho. As pessoas que têm trabalhado, tem sido bênção de Deus aqui o trabalho de homens. Você que não tem vindo, eu espero que você participe. Você que é homem, né, participa do trabalho de homem. É para você. Então, sábado, 19/9, às 17 horas, temos um tema também. Mais do que amigos e irmãos. Esse mês tivemos aí o mês do amigo, ou o dia do amigo, não é isso? Então, o diácono Wagner colocou esse tema, mais do que amigos e irmãos. Eu penso que vai ser uma renovação muito grande na nossa alma. Nós temos um passeio com batismo que vai acontecer dia 26/9, sábado, no Sítio da Nova Vida. As vagas estão esgotadas, não adianta você tentar, porque as vagas estão esgotadas. Café da manhã, nós vamos ter almoço e transporte. Por que as vagas estão esgotadas? As vagas estão esgotadas porque estamos num período de pandemia e o sítio ele dá para 250 pessoas, mas ele vai operar com 50% da sua capacidade. Então, nós vamos operar com 125 pessoas, já temos até um pouco além. Não sei nem se eles vão aceitar esse além. Nós estamos com mais de 125 pessoas, se eu não me engano, é 130 ou 135. Então, eu peço a você, que tem pessoas que já deram o seu nome há muito tempo, já pagaram, já tem 100 pessoas que já estão, já quitado a sua ida ao sítio. Então, se você não vai, eu não quero ir, não dá para me ir, eu acho que 125 pessoas é muita gente, eu não quero estar próximo dos irmãos por causa da pandemia, eu gostaria que você procurasse o diácono Wagner e dissesse para ele, sabe, que você não vai, porque a gente pode dar oportunidade a uma outra pessoa. Amém? Então,
você faça isso, por gentileza, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E o diácono Wagner também está te pedindo, você que está pendente no seu pagamento, procure ele, né, para efetuar o seu pagamento, por favor. Candidatos ao batismo, é no dia 20/9, domingo, né, 20/9, domingo, às 10 horas, ser realizada a última reunião antes do batismo. Então, nós temos que ter a nossa última reunião, a nossa última aula, para alguns acertos. Essa aula quem vai estar dando sou eu, quem vai estar junto com você nesse momento sou eu e também o diácono Wagner. Encontro de casais que vai acontecer no dia 11, no dia 12 e no dia 13 de dezembro. Não é isso? Vai ter no Hotel Guararapes, lá em Miguel Pereira. Nós temos um tema para nosso encontro de casais, reconstruindo o meu maior patrimônio. Nós vamos ter 2 pregadores, um do sábado e o do domingo de manhã, que eu penso que nós vamos trabalhar em cima dessa reconstrução. Quantas pessoas, o testemunho dessas 2 pessoas é uma reconstrução de relacionamento, sabe? Uma reconstrução de algo dentro da família. Então, é interessante você estar presente, além, porque o nosso encontro de família, queridos, não é um encontro que você vai conhecer lugares novos. Eu vou lá porque eu quero conhecer região dos lagos, eu quero conhecer América, eu quero conhecer, não sei onde você quer conhecer, mas nosso encontro não é para isso. Entenda que o nosso encontro não é para conhecer lugares. O nosso encontro é um encontro, sim, que nós vamos comer, vamos beber, vamos tomar banho de piscina, porque vai ser no verão que vai acontecer, né? E se o Hotel Guararapes estiver operando com 50% da sua capacidade, praticamente o hotel vai ser todo nosso, se estiver operando com 50% da capacidade. Então, vai ser melhor ainda para a gente, sabe? Melhor ainda para a gente. Então, nós temos um auditório e ali nós vamos ser tratados. O que é um tratamento? Nós vamos falar do amor de Deus para o casamento, não é isso? Que vai estar você e sua esposa. Então, ali não é para você conhecer um lugar novo. Eu vou sair do Hotel Guararapes, vou dar a volta em Miguel Pereira. Todo mundo conhece Miguel Pereira, sabe o que é Miguel Pereira, não é isso? Então, você vai conhecer o quê? Né? Você vai ter de estar ali junto com o seu esposo, com a sua esposa, e aprender um pouco sobre casamento. Pastor, eu já sei o que é casamento. Amém, então fique em casa, vive sua vida. Mas é bom você dar uma manutenção, né, no seu casamento, manutenção. O que é manutenção? É o preventivo, você tem de fazer isso. Isso é importante para a sua vida. Essa igreja, querido, é uma igreja que fala sobre família, sabe? Sobre família, essa igreja. Eu digo para você que eu estou em todos os projetos de família. Eu encabeço o trabalho de mulheres, de homens, estou sempre junto aqui. Eu não falto um projeto desse, né? Eu estou nos encontros, eu estou nas reuniões, porque família é um projeto de Deus e Deus assinou embaixo, queridos. Se a família estiver bem, a igreja está bem. Se a família estiver mal, a igreja está mal. Então, a igreja é família. E tudo isso que acontece aqui é em favor da sua casa, da sua vida. Eu bato nessa tecla há muitos anos aqui na igreja, sabe? Porque se a família estiver bem, a igreja está bem. Se a família estiver mal, a igreja está mal. Então, vamos cuidar de famílias, vamos cuidar de pessoas. Nossa igreja tem culto teen, tem culto jovem, tem culto de mulheres, tem culto de homens, tem culto da terceira idade, sabe? Tem culto de família, tem culto de casais a última sexta-feira de cada mês. Nossa igreja tem culto de casais. Nós nos preocupamos em trazer um pastor para falar para os casais, sabe? Tivemos aqui o bispo Radamés, tivemos o Rodrigo, o sobrenome eu não sei, Maximiliano. Estamos tentando trazer um pastor que é de Iguaba, se eu não me engano, é isso ou estou errado? De Iguaba para cá, porque, pelo que eu fiquei sabendo, a pessoa tem um testemunho excelente de vida, né? E eu confio nessa pessoa que me passou esse contato, porque é uma pessoa de qualidade, que fez trabalhos aqui nessa região da Vila Rosari de muita qualidade. Então, eu penso que nós estamos procurando fazer o melhor para a família, sabe? Para a sua casa, para a sua vida. Então, a igreja, ela é uma família, e por ser uma família, tem tudo isso aí para a sua casa. Então, participe dessas programações, que eu penso que vai ser legal, né? Para a sua vida. Temos aqui ensaio das meninas, temos grupo teatral. O grupo teatral dessa igreja, gente, vai apresentar uma peça aqui, pelo que eu tenho visto, excelente. Você vai ver quando eles apresentarem a peça que eles estão pensando aqui. Já foi feita até a gaiola, né? Eu já fiz a gaiola lá, a prisão para eles.
né? E eu me envolvo. Qual é o envolvimento do pastor? O que vocês precisam? Eu preciso disso, então estou junto, eu faço, eu crio, né? Eu estou junto e vou estar junto sempre, porque somos uma família, né? E você está fazendo parte dessa família. E esquecemos aqui, o culto da melhor idade vai acontecer agora dia 12, sábado agora, tá? 12/9 às 15 horas. Não esqueça, o culto da melhor idade, né? O culto da melhor idade. Você está convidado para estar conosco. Já falei sobre o encontro de casais e o tema reconstruindo o meu maior patrimônio. Repita comigo qual é o tema do encontro de casais? Reconstruindo o meu maior patrimônio. A gente sempre precisa de reconstrução, de um avivamento, de um reavivamento, né? Reavivar aquilo que está avivado. Então, o nosso pensamento é esse e eu espero que você participe. Posso ouvir um amém? Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Temos uma proposta do TIM, né? Pode lançar, por favor, para mim aí. O TIM vai acontecer quando agora? Não está nem aqui. Oi? Só o mês que vem que vai acontecer o TIM? Mas tão longe assim? Meu Deus, tão longe. Então, isso é para a sua família, para os adolescentes da igreja. Boa noite, o meu nome é Enzo e eu faço parte da Rede TIM. Bom, hoje eu vim aqui falar uma passagem na Bíblia que fica lá em Gênesis 3, do 8 ao 13. Vamos lá. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bom, nessa passagem aqui, nós podemos ver que quando eles pecaram ao comer o fruto não permitido, automaticamente eles já tiveram vergonha de Deus. Então, é por isso que eu escolhi esse versículo. Quando você pecar ou fazer algo de errado, não adianta você se esconder de Deus, porque Ele sempre te encontrará. Então, se você quer se desculpar com Deus porque fez alguma coisa com Ele, ore e peça desculpas a Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. Então, foi isso. Muito obrigado. Tchau. Isso é um privilégio para mim, né? Um privilégio para o Léo, dá vontade de chorar, né? De ver esse momento TIM que tem crescido aqui na nossa igreja e eles têm falado do amor de Deus. Esses são os profetas da nossa geração, querido, sabe? Né? Eu queria que você manifestasse o interesse de trazer seus filhos, sabe? Manifestasse o interesse, porque quando você acorda o seu filho para vir para a escola bíblica do TIM, quando você traz o seu filho aqui na porta correndo, deixa e vai resolver os seus problemas, você está investindo no seu filho. E quando a gente dá uma olhada nisso, a gente fica assim, maravilhado, né? Eu, então, fico melhor ainda, porque eu fiz o casamento do Léo e Armanda, eu apresentei o Enzo, hoje eu estou vendo o Enzo falar, amanhã eu estou batizando o Enzo, estou casando o Enzo, estou apresentando os filhos do Enzo.
sabe? Isso é um privilégio para mim, é um privilégio muito grande, sabe? Um privilégio grandioso para mim, né? E eu fico feliz por tudo isso que tem acontecido aqui na nossa igreja. Isso é porque somos uma família e precisamos agir desta forma. Amém? Eu queria deixar uma palavra para a igreja, rápido, que tem coisas que deixam o meu coração apreensivo e também um pouco meio chateado. Uma das coisas é que nós temos aqui na nossa igreja o aplicativo onde você pode fazer sua ficha de membro. Esse mês nós vamos estar confeccionando a carteirinha dos irmãos. Todo mês de setembro é o mês do recenseamento. Nós fazemos as novas carteirinhas e entregamos os irmãos. E nós estamos colocando algumas faixas, parabenizando as pessoas que fazem aniversário nos meses, né? E muitas das vezes a gente é cobrado, até pela rede social, né? Por que botou o nome de fulano, fez isso e não fez de ciclano? Amigos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu preciso da sua cooperação, sabe? De abrir o aplicativo, chegar aí na tela, não sei se o QR Code está ali, você pegar a câmera do seu celular, baixar o aplicativo, fazer a sua ficha de membro, gastar um tempo, dando algumas informações suas. Se a gente fizer isso pelo aplicativo, quando você mudar de telefone, você pode trocar, para a gente entrar em contato com você, sabe? É porque esse tipo de crítica na internet fica feio para a igreja, fica feio para você, sabe? Fica feio. Então, é bom você fazer isso, né? Se cadastrar, fazer a sua ficha de membro. E outra, irmãos, eu sou falho igualzinho a vocês. Um dia eu posso falhar com os irmãos. Um dia você pode precisar de uma visita, eu não vou chegar a tempo lá, né? Não vou chegar a tempo. E muitas pessoas, muitas das vezes, não frequentam mais a igreja e somem de repente, a gente não tem notícias, e quando você vai ver, a pessoa está doente, né? Ou está em outra igreja, né? E está sendo assessorada por uma outra pessoa, e chega perto dos membros da igreja e diz que a igreja não deu assessoria, não foi. Irmãos, a gente faz coisas aqui, eu digo para os irmãos que eu faço apresentação de crianças de parentes que nem daqui da igreja eu faço casamento de pessoas que é filho do neto de uma irmã aqui da igreja, eu faço tantas coisas aqui, queridos, que é extra igreja, sabe? Mas eu preciso que a igreja tenha um endereço fixo. Se necessita de alguma coisa, ou a presença de um pastor em algum lugar, eu te peço a sua atenção, dá uma ligada para a igreja, sabe? Eu digo para você que se eu estiver fazendo um móvel, estiver onde for, eu vou largar tudo para ir ao seu encontro, sabe? Eu ainda não posso ter um salário dessa igreja que eu possa sentar na cadeira e ficar tranquilo, ainda não, eu ainda tenho que dar algumas corridas por fora ainda, mas se você precisar, com certeza, o telefone da igreja está estampado, você tem um site da igreja, você tem um Facebook da igreja, você tem aplicativo, você tem tantas coisas da igreja que você pode se comunicar com a igreja, sabe? Então, se você precisar de alguma assessoria, faça isso, amigos, faça isso, mas colocar alguns comunicados, algumas coisas na rede social, concernente à igreja, concernente à integridade. Eu sou uma pessoa que, uma das coisas que eu não gosto e eu fico mal é quando falo da minha integridade, sabe? Eu sou uma pessoa aberta, eu sou uma pessoa que, hoje eu ia fazer algo aqui, mas Santa Ceia ocupa um tempo grande, aqui eu tenho escritura da igreja, tudo em nome da igreja, cláusula, botar tudo aqui para os irmãos verem tudo isso, e muitas das vezes ficava estampado no mural da igreja. Eu vou fazer isso, vou pedir para que bote um vídeo ali na televisão, para que você veja as páginas, as cláusulas. Então, eu sou uma pessoa aberta, quando eu falo de finanças aqui, eu falo a verdade, eu não falo mentira, sabe? Eu não preciso disso na minha vida, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu não necessito de dinheiro para ter realizações na minha vida, eu tenho uma família, eu sou um bom pai, eu tenho filhos bons, tenho uma esposa maravilhosa, sabe? Moro num lugar que muitos não querem morar, e lá estou, para a honra e a glória do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai me usar naquele lugar, sabe? Então, quando falam de uma integridade minha, que eu não fui, que eu não deixei de ir, queridos, eu atendo tantas pessoas, né? Eu atendo tantas vidas, sabe? Eu não sou omisso a nada,
Só que, se eu não ficar sabendo, como eu vou ao seu encontro? Não tem como. Eu não tenho bola de cristal. Você entende, queridos? Não tenho. Então, eu peço a sua atenção, concernente os aniversários, a qualquer coisa que acontecer na sua família, eu peço a sua atenção, que você ligue, que você se comunique conosco, que com certeza, se eu puder, eu vou estar do seu lado. E digo mais, vai ter dias que eu não vou poder atender, vai ter dias que eu vou deixar em falta realmente, né? Que eu sou um para 200 pessoas, sabe? E é difícil se dividir assim. Além de tudo isso, queridos, eu estou na igreja administrando, pagando contas, fazendo escola bíblica dominical a semana toda, procurando um tema, reuniões, administrando pessoas, reuniões com diáconos, com obreiros, sabe? Reunião de família. Então, a minha semana é uma semana desse jeito, sabe? Se você me perguntar para mim quanto tempo que eu não vou ao shopping com a minha família, eu vou te dizer, tem um bom tempo, porque todas as minhas noites são ocupadas. A minha manhã é ocupada, a minha tarde é ocupada e as minhas noites também, sabe? Em favor da igreja, porque eu decidi isso, viver e dar a minha vida para a igreja, sabe? Eu só discordo disso, de pessoas ter uma palavra concernente a mim dessa forma, sabe? A minha integridade, ela vai continuar de pé, vai continuar de pé, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém, amados? Entenda isso, por favor. Não é estou chamando a atenção de ninguém, eu só estou trazendo para os irmãos alguns esclarecimentos, que como pastor da igreja eu preciso esclarecer os irmãos, amém? Eu quero já agradecer as pessoas que fizeram o meu aniversário na terça-feira, eu quero agradecer as moças que dividiram aqui um louvor de muita qualidade, eu quero agradecer as pessoas que ajudaram no bolo, sabe? Eu sei que nós estamos num período difícil, né, um período de desemprego, e alguém conseguiu separar um valor em favor da minha vida, para agradecer a Deus pelos 50 anos que eu completei. Eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, muito obrigado pelo que os irmãos fizeram por mim nesse tempo, né? A festa que realizaram, eu só tenho que agradecer os irmãos, pelo carinho, pelo amor, né? Eu tenho que agradecer a Deus, por ter colocado vocês aqui na igreja de Nova Vida de Vila Rosali, uma igreja linda, uma igreja que tem feito tudo isso acontecer. Tudo isso que você está vendo aqui aconteceu porque Deus colocou você aqui neste lugar, tanto financeiramente, né? Pessoas que batizamos nas águas, pessoas que fizemos casamento aqui neste lugar, tudo isso é agradecimento a Deus e a você, que cooperou, que abençoou e está junto conosco até o dia de hoje. Então, agradeço pelo amor dos irmãos, pelo meu aniversário. Muito obrigado, que Deus recompense os irmãos de uma forma assim grandiosa. Amém, queridos? Fica aí o meu muito obrigado a todos vocês. Amigos, nós vamos fazer o nosso ofertório nesse momento. Eu penso que essa semana é uma semana meia complicada, que eu digo, é uma semana de muitos pagamentos, mas eu tenho certeza que, da mesma forma que o mês passado nós conseguimos realizar os pagamentos, eu penso que também nesse mês nós vamos conseguir. Temos essa fé e eu espero que você abençoe essa casa de oração. Amém? Você pode pegar um envelope, está aí nas costas das cadeiras, e participar e abençoar. O que é?
Amém, graças a Deus. Faço sim. Temos duas pessoas que nos visitam, a Ingrid e o Abel. Pode ficar de pé, por gentileza? Ingrid, quem é? Posso conhecer? Está em cima ou embaixo? Aonde? Amém. Queria que a igreja desse um aplauso a Jesus. Deus abençoe. Obrigado por ter vindo. Sou o pastor Ney Teodoro. Você está na igreja de Nova Vida em Vila Rosali, tá bom? Deus abençoe a vida dos irmãos de uma forma rica e abundante. Você que está próximo, pode dar uma cotovelada aí. Quando digo cotovelada é que ele não pode apertar a mão, né? E está desse jeito assim, mas dê um abraço, se puder, diga seja bem-vindo, em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Queria orar pela Renata, que fez aniversário, né? Cadê a Renata? Está ali. Tem mais alguém que fez aniversário junto com a Renata e quer vir aqui na frente para receber a oração? Tem alguém? Tem o Fábio. Isso, tem a Thaís. Esse mês ainda tem algumas outras pessoas, né? Tem muita gente comigo, né? Esse mês é o mês mais lindo, né? É a verdade, não é verdade? Só tem pessoa bonita nesse mês. Tem ou não tem? Né? É a estação mais bonita, né? Mais bonita, né, Fabinho? É primavera, né? Eu sei que eles fazem outros meses, mas nós somos privilegiados. Não é isso? Mês das flores. Somos privilegiados, né? Não somos metidos não, mas somos privilegiados. Você pode estender as mãos aqui para frente. Nosso Deus, nosso Pai, sou grato a Ti pela vida dos meus colegas que nesse mês completam mais um ano de vida junto comigo, Senhor. Que essa nova estrada que está se abrindo seja uma estrada nova, de muito vigor, de muita força, de muita coragem, de muita determinação, de amor, e que eles possam construir, ó Pai, coisas novas nesse novo ano, nessa nova estrada que está se abrindo para eles, para mim também. Eu abençoo a vida dos teus filhos por mais um ano de vida, Pai. Nós te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus, e todos digam amém. Você pode aplaudir Jesus? Queridos, eu tenho uma temática nessa noite, e essa temática nasceu escutando a música que eles vão apresentar agora, depois da mensagem. Vou falar sobre prudência Vou falar sobre o prudente ou insensato. É o meu tema nesta noite. Eu procurei trazer duas figuras para tentar ilustrar a prudência e o insensato, né? Eu trouxe alguém que olha para uma escada, observando algumas lâmpadas, né? E ele calculando que lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho, e para se subir uma escada precisa de uma luminosidade. Então, observando como iria subir. E o insensato, eu coloquei um homem que está sentado num galho, e naquele galho ele corta, sem olhar ou observar o perigo, não é isso? E eu trago hoje uma mensagem simples, um texto que eu acho que já ouviu vários pastores pregar sobre esse assunto, né? E eu acho que você já ouviu até pessoas pregarem de uma forma até muito diferente do que eu vou pregar hoje, até melhor. Se você entrar na internet, colocar lá no Dr. Google, você vai ter imensas mensagens sobre o insensato e o prudente ou o insensato. Então, nós vamos tomar como base Mateus 5, de 1 a 13, que diz assim, coloque para mim. A palavra diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram o quê? As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, e juntamente com suas candeias. O noivo
demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, houve-se um grito, o noivo se aproxima, e saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Amém, amados? Tem uma frase que ela vai tomar conta, alguns minutos aqui da nossa vida. A frase é essa, coloque para mim, por gentileza. Preste atenção em mim, tá? Por favor, vocês que estão aí. Pensou que fosse dar, mas não? Você pensou que fosse dar, mas não deu. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele nos fala da parábola, como nós vimos, das 10 virgens. Jesus, ele contou esta parábola com o objetivo de esclarecer o que significa estar pronto para a sua volta. Essa parábola, ela nos ensina como devemos viver nesta vida até que ele venha. Esta parábola fala de um casamento. Naquela época, no dia do casamento, o noivo ia até a casa da noiva para a cerimônia. Então os nubentes e um grande número de convidados dirigia-se à casa do noivo. Ali era realizada uma festa que geralmente durava uma semana inteira. A palavra diz que as 10 virgens, elas eram damas de honra que esperavam a chegada do noivo na casa da noiva para juntar-se aos convidados a fim de participar da festa. Na parábola aqui de Jesus havia 10 virgens. Olhando aparentemente, elas eram bem semelhantes entre si. As 10 eram virgens, as 10 tinham lâmpadas em suas mãos, as 10 esperavam noivos, as 10 dormiram, as 10 ouviram o brado: eis aí o noivo. Tudo igual. Só que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. A Bíblia diz que as prudentes levaram azeite em suas lâmpadas e as loucas não. E devido à demora do noivo, as 5 virgens loucas ficaram sem o óleo para as suas lâmpadas. Quando o noivo chegou, elas pediram azeite emprestado para as virgens prudentes, mas diz a palavra que elas não podiam emprestar porque faltaria para elas também. E aquelas outras saíram para comprar. Mas quando conseguiram comprar o óleo necessário, já era tarde demais. Não puderam mais participar daquela festa. Eu penso que isso significa que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva, devemos estar prontos, preparados. Não pode faltar o óleo nas nossas lâmpadas. Nesta última hora da igreja, Jesus está na terra, Jesus está operando através do Espírito Santo. Então, no momento que Ele recolher a sua igreja, não pode faltar o óleo nas nossas vidas. A nossa preparação espiritual para a volta de Jesus não pode ser comprada ou emprestada no último minuto.
Entenda isso. O nosso maior objetivo é nos encontrar com Jesus, sim ou não? Você pode ter 1000 planos na sua vida e se preparar para torná-los realidade. Isso não é pecado. Se formar na faculdade, casar-se, comprar casa, carro, prosperar na vida, tudo isso é bom. Você quer isso? Nós queremos. Devemos correr atrás disso, destas coisas também. E até é possível que nesta vida você realize grandes partes desses sonhos. Mas o encontro com o noivo é inevitável e deve ser o maior alvo daquele que conhece a Jesus. Jesus disse em Mateus 16, 26 assim: pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo e se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? De que vale ganhar tudo nesta vida e depois morrer e passar a eternidade no inferno? Se prepare, querido. Não deixe o azeite da sua lamparina ou da sua lâmpada faltar. Porque um dia, todos nós iremos nos encontrar com Jesus. Agora escute isso. O reino de Deus é a igreja. É na igreja, e na igreja de Jesus. E na igreja de Jesus há uma parcela de pessoas que está se preparando para o encontro do Senhor nos céus. Entenda isso. Mas a outra parcela que não está ligando para isso. Precisamos de azeite em nossas lamparinas, precisamos nos encher do Espírito Santo, porque Ele é quem nos guiará e iluminará o nosso caminho, ajudando-nos a transpor barreiras e vencer provas e as tentações. Mas tem gente achando que já tem o suficiente. Tem gente achando que o que tem dá. Tem gente achando que ir à igreja não tem nada a ver, o que eu tenho já serve para mim. E era exatamente assim que pensava aquelas 5 virgens loucas. Elas achavam que o azeite que tinham fosse dar, mas não deu, sabe? É exatamente isso que eu quero falar nesta noite, baseado em nosso tema, o prudente e o imprudente. Eu tenho um segundo tema: pensou que fosse dar, mas não deu. Repita comigo: pensou que fosse dar, mas não deu. Eu queria conversar com os irmãos, estudar com os irmãos exemplos na Bíblia de personagens que pensaram que ia dar, mas não deu. Se você observar Raquel era a esposa amada de quem? De Jacó. Raquel estava para dar à luz, precisava chegar a um lugar, mas ela concebeu quando faltava pouco tempo de chegar na terra que ela estava indo. Ela pensava que daria para chegar ao lugar, mas não deu. A parteira disse para Raquel não temer, pois ainda que ela teria aquele filho, e ela pensou que viveria para vê-lo, mas Raquel morreu. Ela pensou que daria, mas não deu. Quando a criança estava nascendo, Raquel lhe deu um nome, Benoni, que significa filho da minha dor. Ela queria ver o filho da dor dela. Ela queria ver o filho que fez ela sofrer. Mas Deus tem planos diferentes. Ela pensou que daria, mas não deu.
Ela pensava que viveria para ver o filho, por isso lhe deu este nome. Só que Jacó, depois da morte de Raquel, mudou o nome da criança para Benjamim, que significa filho da minha destra. Foi preciso não dar certo para que ele recebesse o nome filho da minha destra. Há coisas na sua vida que não vai dar certo, sabe por quê? Porque Deus quer ver o seu bem. Essa parábola existe na Bíblia, de 5 prudentes e 5 imprudentes, para que você esteja vivendo o momento da prudência. Deus faz as coisas acontecerem neste mundo para nos proteger. Diga amém. Que tal falar dos egípcios? Depois de Deus enviar as 10 pragas sobre o Egito, Faraó deixou o povo hebreu sair da terra da escravidão. Entenda isso. Só que Deus, ele endurece o coração de Faraó, e Deus se arrepende, e ajuntou seus exércitos, e os exércitos de Faraó começam a perseguir Israel pelo meio do deserto. O povo hebreu, queridos, ficou encurralado entre o Mar Vermelho, você sabe a história, e o exército de Faraó que vinha atrás, perseguindo eles. Foi quando Moisés orou a Deus, e Deus ordenou a Moisés que estendesse a vara sobre o mar, e ordenou o povo que marchasse. Mas foi preciso Deus dar uma palavra a Moisés. E a palavra que Deus deu a Moisés foi essa aí, coloca para mim. Porque clamas a mim, dize os filhos de Israel que marchem. Deus impulsiona aquele povo. Moisés pensava que não ia dar certo. Porque clamas a mim. Você tem a força, você tem um cajado, você tem a proteção. Moisés achava, não vai dar certo, e Deus está dizendo, porque clamas, diz aos filhos de Israel que marchem. Deus quer te impulsionar, Deus quer injetar coragem na sua vida, Deus quer injetar força na sua vida. Você faz parte dos prudentes, você não faz parte dos insensatos, você é um prudente, você é cheio do Espírito Santo de Deus. Diga amém, por gentileza. E Deus incentiva Moisés. E Deus está nos incentivando nesta noite. Diga amém. Moisés, ele estendeu a sua mão. Você conhece sobre o mar. E Deus enviou um vento oriental. Durante toda aquela noite, o mar se tornou seco. As águas se dividiram em duas. O anjo do Senhor que ia diante do povo de Israel passou para trás deles, e a coluna de nuvem passou para trás, e iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A Bíblia diz que a nuvem era escura para os egípcios, e a nuvem era bem clara para o povo hebreu. No coração de Faraó, eu vou perseguir, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com esse povo. Mas a nuvem de Deus, para o seu adversário, é escura. E a nuvem de Deus, para o prudente, é clara. O inimigo não vai conseguir te enxergar, mas você vai conseguir enxergar os inimigos da sua vida. Através da prudência. A Bíblia diz que durante toda a noite, eles conseguiram alcançar o povo de Deus. Fala isso em Êxodo 14, não está ali não, 19 e 20. Mesmo assim, quando eles viram o mar se abrindo, e todo o povo de Israel passando, eles pensaram que dava para eles atravessar o mar, e alcançar o povo de Deus. Depois que o último hebreu atravessou o mar, diz a Bíblia que Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar se fechou.
afogando os egípcios com seus cavalos e os seus cavaleiros. Eu acho que vai merecer um glória agora. Faraó pensou que fosse dar, mas não deu. O diabo pensou que fosse dar, mas não deu para ele. Não deu para ele, porque a prudência em você, a autoridade na sua vida, não dá para Satanás, maior o que está em nós do que o que está neste mundo. Faraó disse: eu vou vencer. Faraó pensou que fosse dar, mas não deu. E vai continuar assim. Você é povo de Deus, você é um povo escolhido. E Deus está sobre a minha vida e está sobre a sua vida. Diga amém. Que tal falar de Geazi, o discípulo de profeta? Eu estou querendo mexer em algumas áreas da nossa vida. Entenda isso. Geazi significa vale da visão. Você quer um nome, sim ou não? Você tem um nome, Geazi. Eu sou o vale da visão. Quem foi Geazi? Geazi foi discípulo de Eliseu, que seria o seu sucessor. Eliseu foi discípulo do grande profeta Elias. Elias treinou o seu discípulo para que este desse prosseguimento ao ofício profético em Israel. Certamente agora Eliseu estava fazendo o mesmo com Geazi. O nome de Geazi é forte. Geazi seguiu Eliseu por vários anos. Geazi presenciou vários milagres realizados por Eliseu, mas fracassou. Em várias partes da história, Geazi, ele pensou que ia dar, mas não deu. Por quê? Porque o seu coração era maligno. Você quer que as coisas dê certo para você? Seja prudente e tenha um coração abençoado. Sabe, tenha um coração abençoado. Coração cheio de maldade, querido, não dá certo. Mas ele era discípulo de profeta, sabe? No episódio da mulher sunamita, você conhece a história? Que o seu filho havia morrido. Ela foi até o Monte Carmelo, você sabe disso? Ao encontro do profeta Eliseu, em busca do seu milagre, porque o seu filho tinha morrido. Primeiro, Eliseu, vendo ela de longe, ele envia o seu profeta, ele envia o seu aluno, ele envia o seu discípulo Geazi, pensando que ia dar para Geazi resolver o problema, mas não deu. Quero dizer para os irmãos que há coisas que quem tem de fazer é você. Há coisas que quem tem de fazer na minha família sou eu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. A sunamita nem teve coragem de abrir o coração e contar para Geazi o que estava acontecendo. Observe o que aconteceu. A Bíblia diz assim: agora, pois, corre-lhes ao encontro e diz-lhes: vai tudo bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Ela não quis contar. E quem era Geazi? O discípulo do homem de Deus. Como vai? O que está se passando? Tudo bem. Mas, na verdade, nada estava bem, pois o filho dela estava morto. Mas ela não quis falar com Geazi, pois não via nele ajuda nenhuma, ou seja, para a sunamita, Geazi não podia fazer nada. Quero dizer para os irmãos, queridos, que há coisas na nossa vida que nós temos que buscar a Deus, sabe? Não temos que buscar o colega, o irmão, ou o enviado de Deus. Você tem acesso a Deus, o véu se rasgou de alto a baixo, você tem acesso ao Santo dos Santos. Procure a pessoa certa. Vai ter momentos que eu não posso resolver nada para você, mas na sua oração, no seu secreto, o Espírito Santo vai descer, vai te alimentar, vai te abençoar, vai te levantar, vai te erguer, vai trazer uma nova alegria para você.
E essa mulher olha, mas ela queria a pessoa certa. Agora, Eliseu, quando olha para o seu discípulo, Eliseu pensou que ia dar, mas não deu. Porque a palavra, a força, não estava com o seu discípulo, estava com ele. Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que habita dentro de você. Deus sabe o que habita dentro de mim. Sabe? Deus sabe. Eliseu pensou que ia dar, mas não deu. Depois que ela chegou até o profeta, falou com ele, contou o que se passava, Eliseu ainda chamou o seu discípulo. Sabe o que Eliseu fez? Queria que desse certo para Geazi. Entregou para ele o seu bordão. Mandou correr até a casa da sunamita e colocar o bordão sobre o pescoço do menino. Geazi foi correndo diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino para que viesse a ressuscitar. Ele pensou que agora ia dar certo, mas não deu. Sabe? Tem vezes na nossa vida que você vai a todo tipo de igreja, kardecista, tudo que tem direito, pensando que vai dar, mas não vai dar certo. Porque você tem que ir à pessoa certa. Eu vou na porta de ferro. Eu vou aonde o Espírito desce com uma palavra do homem. Eu vou na cidade do... Não posso falar. Vou até fazer o sinal da cruz aqui. Eu vou em tal lugar, eu vou ali. Porque a minha vitória está naquele homem. Eu vou em tal lugar porque lá eu vou pegar a unção daquele cara, e ele tem uma unção a gente sempre corre atrás de dinheiro, né? De impor as mãos e eu ficar rico. Eu vou atrás dele. Ele tem o certinho, aonde coloca as pedras. Então, eu quero decifrar o enigma que ele decifrou. Eu quero a unção dele. Queridos, não queira a unção de ninguém, não queira nada de ninguém. Queira Deus na sua vida e vai dar tudo certo. Eliseu queria que desse certo, mas Deus conhecia o coração de Geazi. Daqui a pouco eu vou chegar onde estava o coração de Geazi. Quando não há unção de Deus, nada acontece. Geazi não tinha unção de Deus. Ele podia até estar com o bordão do profeta, mas não tinha unção de profeta. Não adianta ir para seminário, fazer curso de teologia, ler livros, aprender técnicas de manipulação de massa. Não adianta. Não adianta ter carteirinha de pastor, de missionário, de bispo, ter nome profético ou ter nome de profeta. Não, se não tiver unção de profeta, não vai funcionar. Sem a unção de Deus, sem a presença de Deus na vida, nada podemos fazer. Jesus disse em João 15:5, sem mim, contar o porquê que Deus não agiu por Geazi. No episódio da cura de Naamã, de novo Geazi pensou que ia dar, mas não deu. O grande general Naamã foi curado por Eliseu e ele havia levado diversos presentes para o profeta. Eliseu, ele recusa os presentes de Naamã. Quando Geazi viu que Eliseu recusou os presentes que Naamã lhe ofereceu, não passou pela mente de Geazi que o profeta estava agindo conforme a vontade de Deus. Quando ele não aceita o dinheiro, quando ele não aceita o presente, porque a unção de Deus e cura não é vendida, não é comprada, é dada. Geazi, na sua visão,
de olhar as coisas, de olhar o dinheiro, de olhar a riqueza que Naamã tinha. Geazi, na sua visão, pensou que o milagre tinha um preço. Milagre não tem preço. Ele olha e diz assim, tem de ser valorizado, tem que ter um preço. Ele vira e diz, Naamã não é digno de receber um favor de Deus sem nada em troca, é um homem ruim. E ele acha que Naamã devia algo, que não bastava somente a gratidão que Naamã expressou. Com esse tipo de pensamento, Geazi deixou a ganância falar mais alto. Com isso, Geazi pecou. Geazi achou que, às escondidas, ele podia tomar algo de Naamã, sem que Eliseu ficasse sabendo. Pensou que ia dar, mas não deu. Não adianta, queridos. O homem que maquina o mal tem seu destino. Você pode ganhar hoje, mas amanhã você vai perder o que você ganhou, o que você tem e o que você não tem. Nada fica em oculto. Para piorar, Geazi, ele mentiu usando o nome do profeta. Está lá em 2 Reis 5:22. Disse que o profeta Eliseu tinha enviado ele para pegar algo das mãos de Naamã. O pior é que Geazi pensou que ia dar para mentir para o profeta, mas não deu. Nos dias atuais, há muitos Geazis espalhados por este mundo, pregadores que se julgam canal de bênçãos de Deus para o povo. Basta ligar a televisão e os Geazis aparecem aos montes. Para eles, a graça de Deus não é de graça, tem preço. E é bastante salgado o preço, pois pessoas chegam a entregar todo o seu dinheiro, bens, para poderem obter o favor de Deus, quando o favor de Deus é gratuito. Sabe? Cazuza disse, eu não vou morrer. Eu vou trocar todo o meu sangue com o que eu tenho, mas eu não vou morrer. Cadê Cazuza? Ele pensou que ia dar, mas não deu. Você não pode mexer com as coisas de Deus, meu amigo. Você não pode tocar no ungido do Senhor. Você não pode tocar e desfazer disso aqui, palavra de Deus. Não rasgue isso aqui, não fale mal disso aqui, senão você vai trazer uma maldição muito grande para a sua vida. Diga amém. Tantas outras coisas que eu ia falar aqui, mas não quero. Campanhas que envolvem dinheiro, ofertas por compra de produtos milagrosos, ministros que barganham. Deus não está envolvido nisso, porque em Deus não há barganha. O número de Geazis que você conhece é maior ou menor do que número de Eliseus. Veja só como são as coisas, queridos. Geazi, ele cobiçou os bens de Naamã, que Naamã tinha consigo. E o que conseguiu? Ele conseguiu, é até difícil falar, contrair a lepra da qual Naamã fora curado. No reino de Deus, queridos, não há lugar para brincadeira. Você tem visto na rede social aí. Tudo que envolve o nome de Deus tem que ser tratado com reverência. E jamais pode querer aquilo que a Ele pertence. Toda honra, toda glória pertence a Deus. A glória pertence a Ele, a glória pertence somente a Deus.
Geazi pensou que ia dar, mas não deu. Eliseu, sucessor de Elias, foi um grande profeta, mas Geazi ficou conhecido como leproso, castigado por Deus. Mas eu quero falar agora ao contrário do que estamos falando. Pessoas que pensaram que não ia dar, mas deu. Existe na Bíblia também pessoas que pensaram que não fosse dar em nada, mas deram. Foram uma bênção nas mãos de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Pense em Abraão e Sara. Eles pensaram que não ia dar para terem filhos, mas... Coloque para mim. Leia para mim, por gentileza. Imagina Abraão. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. Dará à luz Sara, que tem 90 anos. Sara então fez o quê? Riu-se, com bastante gargalhada. Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Abraão e Sara tiveram um filho. Qual foi o filho? O nome do filho? Isaac. Que tal falar de Gideão? Ele pensou que por ser pobre, o menor da casa de seu pai, não ia dar certo. Livrar Israel dos medianitas, mas deu. Replicou-lhe Gideão, coloque para mim. Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais e eu menor na casa de meu pai. Esse jeito é o jeito que Deus gosta, sabe? De você não achar que você é incapaz, mas você achar que você é dependente. A minha família não é boa, é menor, mas Deus quer você. Na sua simplicidade, muitas vezes você pensou que não ia dar, e deu. Sabe por quê? Porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vida. Tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os medianitas como um só homem. E aconteceu. Marta e Maria, elas pensavam que não tinha mais jeito quando seu irmão morreu, e as duas fizeram a mesma lamentação para Jesus. Elas pensaram que não ia dar, mas deu. Jesus disse para elas, coloque para mim, eu sou a ressurreição, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pensa que Jesus falou para qualquer pessoa essa frase? Será que essa frase aqui é para qualquer pessoa? Essa frase aqui é para pessoas muito especiais, iguaizinho a vocês que estão aqui. Jesus está mandando te dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou aqui, está no verbo presente, não é passado nem futuro, é agora. Vocês pensam que não dá, mas vai dar sim. Jesus não é Deus que foi um Deus que vai ser um Deus perdido. Deus é um Deus que age hoje, age amanhã e vai agir para todo sempre. Ele é Deus, mas deu. Que tal falar de Golias? Achou que não ia dar para Davi, mas deu. Com uma pequena pedra venceu o grande gigante. Que tal falar das pessoas no velório de Jairo? Eles riam-se de Jesus, achando que a menina não teria chance. Pensaram que não ia dar, mas... Assim acontece conosco muitas vezes. Pensamos que aquilo que tanto queremos não dará certo, mas com Deus vai dar certo. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus, mesmo quando duvidamos.
É possível. Se Deus tem um propósito na nossa vida, querido, se Ele prometeu, com certeza Ele vai cumprir. Por mais que nos achemos tão pequeninos, mesmo quando o nosso inimigo não acredita que vamos conseguir, mesmo quando ele fala que não vai dar, com Cristo, certamente vai dar certo. Amém? Quando é que dá certo? Quando a unção de Deus, quando há unção de Deus, quando é para a glória de Deus, quando Deus tem um propósito. Quando é que dá certo? Quando é que não dá certo, quer dizer? Quando não há unção de Deus, quando não dar glórias a Deus, quando não há um propósito em Deus. Agora, queridos, nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. Não é a experiência de homens que fará diferença em sua vida. Não. Mas você deve ter a sua própria experiência. Não é a experiência do seu pastor que vai criar uma força. Quando eu tenho que falar de mim, eu fico até preocupado, porque eu estou falando de mim. Quando eu falo do meu testemunho, ou quando alguém vem testemunhar, o testemunho pode acrescer algo em você. Mas quando Deus habita em você é diferente. É bem diferente. Não é a experiência do seu pastor, do pregador renomado que você admira, do cantor gospel que você gosta. Não. A experiência tem que ser sua. As 5 virgens loucas queriam o azeite das prudentes, mas elas responderam: vá aos que vendem e compre. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que quando as prudentes viram para as insensatas e dizem assim: vai e compre. Quer dizer que elas conheciam mais as outras e quer dizer que elas tinham o quê? Dinheiro. Sim ou não? Hein, gente? Imagine você num deserto e você tem uma lamparina como essa aqui. Dá para pegar para mim aqui? Quem pode pegar essa lamparina? Não estava no script não, mas... segura embaixo que ela falou. Pensa numa lamparina dessa no deserto. Você tem R$1 milhão contigo. Pouco dinheiro, né? Mas o seu óleo para essa lamparina, você só tem 3 horas de óleo. Num deserto, tem vários animais que vão te cercar no deserto. No deserto, se você tiver uma lamparina dessa, no meio do ermo, tudo escuro, animal nenhum vai vir ao seu encontro. Porque no meio daquele deserto, ele pode ser um animal muito forte, mas a luz é mais forte. O que eu quero dizer com isso? Você é um ponto de luz. No deserto desse mundo, você é um ponto de luz. Se essa luz continuar acesa, ninguém te poderá resistir. Mas se o óleo acabar, 3 horas, R$1 milhão. O que adiantou ter R$1 milhão e não ter azeite suficiente? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, sua salvação? Ela tinha o dinheiro para comprar, sim ou não? Mas não compraram, não se prepararam. Muitos têm como buscar a Deus, dobrar o seu joelho, orar ao Senhor, clamar ao Pai, vigiar, mas não fazem isso. O seu óleo vai se acabando,
acabando, acabando. Sabe o que você está fazendo aqui nesta noite? Comprando óleo, abastecendo a sua vida. O noivo vai chegar. O noivo tardou, diz, né? Tem muito crente. Você tem que ir para a fonte, que é Jesus, e não no seu irmão. Tem muito crente querendo viver do azeite dos outros. O noivo vai chegar. Você está dependendo do azeite dos outros? Ele vai dizer, vai comprar. Eu quero fechar essa mensagem dizendo para os irmãos, busque intimidade, uma intimidade maior com Deus em oração. Só você e Deus, porque é isso que Ele quer de você, sabe? Não fique pensando que dá. Não se incomode, pois pode ser que não dê. Então busque mais a Deus, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, sabe? Faça isso. E eu sempre preparo uma palavra final nos meus sermões. Eu gostaria que você lesse. Aqui está mais a palavra do que minhas. Diz assim: encha cada vez mais a sua botija de azeite, porque seu noivo tardar, não poderá faltar azeite para a sua. Provérbios 27:12 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Mas assim como no Salmo 127:1 diz também, que fala que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Ou seja, precisamos agir de forma prudente, tomando os cuidados necessários. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria agora que você, antes da nossa Santa Ceia, eu tenho tempo para isso? Pouco, mas tenho tempo. Essa história que essas meninas vão contar hoje aqui, através dessa música, que me inspirou, sabe? A tudo isso aqui que os irmãos estão vendo. Eu dou graças a Deus pela vida delas, que elas muitas das vezes me inspiram para pedir a Deus uma palavra de aconselhamento para a minha vida e para a sua vida. Ouça, veja, reflita, pense no que vai ser ensinado aqui nesta noite. Amém? Fique com elas agora.
ministério lindo dessas meninas, né? Que ministério. Que abre os nossos corações para a gente refletir. Que essa Santa Ceia seja uma Santa Ceia diferente. Vamos colocar de pé, queridos. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo nesta noite em ver tudo aquilo que Deus fez e que vai continuar fazendo. É o momento de calar-nos. É o momento de refletirmos. É o momento de pensar um pouco mais. Nós vamos distribuir a você a ceia do Senhor neste momento. Gostaria que você pegasse seu cálice. Gostaria que você pegasse o seu pão. E participasse desse momento tão especial, que é a ceia do Senhor. Aleluia. Pensando desse jeito, amém, amados? Pensando assim. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Esse é o louvor desta noite, queridos. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam mais uma vez, cante, igreja. Os reinos se abalam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Diga que Ele é o Rei, vai. Diga que Ele é o Senhor da sua vida.
Você pode glorificar o nome do Senhor. Só a igreja, teu reino, diga igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A sua igreja te adora. 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 Santo, 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 santo. A terra, este lugar está cheio da tua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. A sua vida, a minha vida, estão cheias da glória de Deus. Oh, a sua igreja te adora. Oh, ela te adora. Ela te adora. Oh, a sua igreja te adora. Seu corpo de Cristo que foi dado por você. Seu corpo de Cristo que foi dado pela sua vida. Erga seu pão aos céus, amigos. Pai de amor, nós queremos te louvar uma vez mais por essa rica oportunidade,
de poder participar, Senhor, da tua mesa. E aqui, Deus, em nossas mãos está esse pedaço de pão que nós queremos consagrar a Ti nesse momento. E queremos Te pedir, Pai, muito obrigado, porque isso é um grande privilégio. Põe nesse pão, Pai, que representa o Teu corpo, mais da Tua graça, mais da Tua unção, e que ao entrar em contato com a nossa carne, possa trazer uma revolução para as nossas vidas. Obrigado por esse privilégio. Nós Te adoramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Comamos todos, comando este pão, dessa Eucaristia. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este é o cálice, a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o sangue de Cristo que foi dado pela sua vida. Esse é o sangue de Cristo Jesus que foi dado pela sua vida. Esse é o sangue de Cristo Jesus que foi dado pela minha vida. Pai, muito obrigado pela vida. Derramou tudo de si naquela cruz do Calvário. Ali foi uma morte de vergonha no monte chamado Caveira. Foi uma morte de cruz. Uma morte de vergonha. Uma morte vergonhosa que nos trouxe a paz. Uma morte que abriu uma porta, que fez com que o véu se rasgasse de alto a baixo e nos desse acesso ao reino dos céus. Te dou graça por este cálice. Te dou graça pela vida. E abençoa este cálice. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Bebamos todos. Beba deste cálice. Esqueceu que saiu. Obrigado, Jesus. Suas mãos aos céus. Pai, eu sou grato a Ti por esse pequeno tempo que passamos aqui nesse quadrado, neste lugar, até amontoado um pouco mais, mas eu tenho certeza que Tu está nos preservando. Eu tenho certeza que a cura está sobre o Teu povo. Leva-nos debaixo da Tua proteção, Senhor. Chegamos aqui debaixo dela e queremos sair debaixo dela. Que o amor de Deus Pai, a paz insondável do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, de uma forma rica. Por Teu sangue Beijo no coração. me lavou, pelos cravos me